Olá, hoje é dia 15 de junho de 2018, eu sou Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, e aqui ao meu lado, nosso grande amigo e irmão, Dr. Afonso Henrique Miranda, que é procurador do Ministério Público de Minas Gerais, na área de conflitos agrários. Dr. Afonso, você teve a alegria e a responsabilidade de acompanhar as eleições na Venezuela como observador internacional. Que dia mesmo que aconteceu as eleições lá, as últimas agora, que o Nicolás Maduro foi reeleito para presidente? Bem, uma boa tarde a todos, um bom dia. Boa noite para quem for de noite. Boa noite, para quem estiver à noite. Dia 20 de maio de 2018 nós tivemos as eleições presidenciais e também parlamentares na Venezuela. Você foi na condição de observador internacional? Sim, é a terceira vez que compareço à Venezuela e para fazer esse processo de acompanhamento das eleições. O Conselho Nacional Eleitoral, que pertence ao poder eleitoral na Venezuela, vem fazendo um trabalho muito em cima da necessidade de demonstrar para o mundo o quanto é seguro o processo eleitoral na Venezuela, de maneira que nessas eleições a gente esteve lá mais uma vez para, evidentemente, constatarmos a lisura do processo de votação e de apuração das eleições. Maduro foi reeleito? Quantos por cento? Qual a estimativa de votos? Os concorrentes, como é que foi? Sim, o presidente Maduro foi eleito com 67% dos votos. Votaram quase 47% na Venezuela. Na Venezuela, o voto não é obrigatório? O voto não é obrigatório, é facultativo. Houve uma parcela da direita, dos conservadores na Venezuela, que meio que boicotou as eleições para presidente. Eu acredito até que boa parte deles deixou de comparecer às urnas, já verificando a grande probabilidade de vitória do chavismo, da vitória do Maduro. Doutor Afonso Henrique, quantos observadores internacionais mais ou menos participaram dessa missão lá de verificar a regularidade das eleições? Olha, cerca de 70 observadores, representantes de todos os continentes. Então tínhamos muitos representantes da África, da Europa, dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Rússia, da América Central. No Brasil, a nossa delegação era significativa, notadamente com a presença de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ele foi embaixador das relações exteriores do governo Lula? Foi. Tivemos também o professor Luiz Moreira, que foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Tivemos jornalistas brasileiros, bastante representativa a delegação brasileira, que inclusive contava com uma pastora luterana. Doutor Afonso Henrique, e esse conjunto de observadores internacionais para acompanhar a realização das eleições na Venezuela, é a convite do consulado, do próprio presidente? Quem que convida, que articulou isso? Algumas indicações, elas partem notadamente dos países de origem, mas com esse trabalho feito pelo consulado da Venezuela no país onde esse consulado se encontra. Então, nós tivemos ali representantes de países que têm essa vocação democrática, são países que conhecem bem esse processo da democracia representativa, e nós tivemos a honra de ser indicados aqui por juristas perante o consulado central aqui da Venezuela no Brasil, que fica em São Paulo. Já é a terceira eleição que você acompanha na Venezuela? Sim, a terceira eleição. Primeira eleição nós tivemos lá, que na verdade foi a última eleição do presidente Chávez, uma eleição muito apertada, muito dura. O presidente Chávez, então, eleito, ele veio a falecer e o seu vice-presidente assume, que é o Nicolás Maduro. Na segunda eleição, foi agora após a Constituinte, foi a eleição para governadores. Foi vencida, assim, também pelo chavismo com uma margem muito grande de votos, de representantes, de eleitos nos estados. E agora a eleição pós-constituinte, presidente da República, que o presidente Maduro então foi eleito pelo povo venezuelano com 67%.
Doutor Afonso, qual é a avaliação, em síntese, desse grupo de observadores internacionais que acompanharam as eleições lá? Se fala muita coisa da Venezuela com base em informações que chegam aqui no Brasil, infelizmente por empresas de comunicação que pertencem, na verdade, a famílias poderosas econômicas aqui no Brasil. E, em função disso, essas informações não chegam com a clareza e a verossimilhança que deveriam ter. A Venezuela é um país extremamente democrático e que teve, nos últimos 20 anos, 24 eleições. 24 eleições em 20 anos. 20 anos. E eu posso afirmar categoricamente, não há a menor possibilidade de fraude nas eleições na Venezuela. Segurança tanto no processo de votação quanto na apuração e totalização dos votos. Eu posso afirmar categoricamente, em função dessas 3 vezes que estive lá, o processo só se aprimora e que a Venezuela ela já está na 5ª geração de urnas eletrônicas. Não existe um país no mundo que tenha um processo eleitoral tão avançado e seguro como na Venezuela, e aí eu posso descrever efetivamente como ele pode se dar. Então vamos lá, porque no Brasil também tem a urna eletrônica, inclusive paira-se na sociedade brasileira uma pergunta, muita gente se pergunta assim, a urna eletrônica é segura? Pode ser fraudada? Como é que é? Dá para descrever? Muito bem. Como é que é o processo de votação na Venezuela? Primeiro você disse que o voto é facultativo, não é obrigatório. E teve mais de 40% de adesão popular. 46,5%. O processo de votação na Venezuela é um processo em que se chama de ferradura. Uma ferradura onde o eleitor passa primeiramente por um mesário, naquela sessão, ele passa por ali e faz então uma identificação através de um documento físico qualquer. Na sequência, ele passa pela verificação da sua digital. Então, sistema biométrico. Ele tem um cadastramento eleitoral através da sua digital. Só depois de conferida a digital, lhe é permitido ir até a cabine de votação, que é a cabine onde está a urna eletrônica, que garante o sigilo do seu voto. E ali ele procede à votação eletrônica. E quando ele confirma o seu voto, sai ali impresso em papel do Poder Eleitoral, um papel que é destacado da urna e que demonstra em quem ele votou, ou certifica em quem ele votou. Então é como se fosse assim, um comprovante de depósito que o eleitor pega na hora ali que a urna fornece para ele. Ele confere o seu voto e sai então nesse processo de ferradura para uma urna física, onde ele ali deixa o seu voto, já no campo visual de todos os presentes, dos servidores, dos agentes do Poder Eleitoral e das testemunhas dos partidos, dos representantes dos partidos. Então o eleitor vota na urna eletrônica e depois deposita o voto dele também na urna física. Na urna física. Após esse procedimento, ele vai para um último, que é assinar aquela listagem de presença na votação e ainda a pôr a sua digital ao lado da sua assinatura. Então, você parte da ideia de que há uma digitalização do eleitor, você tem uma votação secreta, então, digital. Quer dizer, só isso aí inibe de saída os defuntos votantes. Defuntos votantes. No Brasil se diz que tem, inclusive, pessoa que já morreu e tem gente usando o título e votando. Então, além da digitalização, ele vai, ao final, assinar e pôr a digital fisicamente. Ele tem uma votação eletrônica rápida, como a gente sabe aqui, porém, ele tem a certeza de que ele votou naquele candidato, ao qual foi contabilizado o seu voto, sai num papel, não é identificado o votante, e sim a pessoa votada, e com essa a posição do voto físico na urna física e posterior assinatura da listagem junto com a digital. Chegou-se a uma eleição em que na Venezuela estava usando tinta usada em papel moeda. Foi na eleição de 2012 para que as pessoas ficassem com aquela tinta, porque ela não sai
em menos de 3 dias, que isso também impediria que se votasse novamente. Mas eles efetivamente acharam que isso seria uma superafetação da segurança. Fazem a digital, porém não mais com a tinta de papel moeda. Muito bem. O processo de votação, ele se encerra aí extremamente seguro. De todas as sessões eleitorais, foram muito poucas, eu posso dizer que foi menos de 1% de urnas que apresentaram algum problema técnico, mas que foram aí substituídas pela votação manual. E no mais é como que no Brasil se vota das 8 da manhã até as 17 horas? É um domingo? Um dia de domingo, um horário desse aproximado. A votação se faz nas escolas? Nas escolas, em alguns centros sociais, mas basicamente em escolas. Como no Brasil, a escola é o ponto de referência para a votação. E o processo de apuração? No final da tarde lá, como é que é? Essa urna tem como imprimir uma relação de quem votou? Ao final do processo de votação, encerrado o processo de votação, são emitidas atas do que foi votado, do que foi ali lançado pelos eleitores. Então, cada candidato com os seus respectivos votos. Essa quantidade de votantes, se tiver ali algum problema, por exemplo, que o eleitor ficou mais de um tempo permitido para a votação, ele é contabilizado como voto nulo, de maneira que até isso sai na ata. A essa ata tem acesso todos ali presentes, inclusive os representantes dos partidos, e passa-se então um processo de verificação cidadã em seguida. Então quer dizer, no final da urna se imprime dizendo, ó, nessa urna, o candidato tal teve tanto, candidato tanto. É um relatório final. Sim. E aí é feita uma apuração, abre-se a urna física com a presença de todos, muita gente inclusive filmando. Eu fui um dos que filmei boa parte dessa apuração, vamos dizer assim, física, manual. Você está falando de todos ali, com os representantes daquela sessão, na sala que está acompanhando o trabalho ali, e tem também representantes dos partidos políticos? Vendo efetivamente a contagem física dos votos e a confrontação dos votos físicos com a urna digital. Só depois disso é que se tem a transmissão dos votos para a central de totalização. Não há, portanto, a menor possibilidade de fraude nesse processo. E aí, quem começa a fazer a verificação é o próprio eleitor. Há um distanciamento muito grande da nossa votação no Brasil. No Brasil, todos nós sabemos, já votamos várias vezes, o cidadão vota, entretanto, ele não sabe se aquilo que ele lançou foi o que efetivamente foi contabilizado. Paira uma dúvida. Se não paira dúvida, não há certeza. O cidadão ele não tem como verificar se efetivamente o que ele fez foi o que foi lançado dentro das urnas. Presume-se que isso seja legal, seja rígido o processo, mas não há como se ter essa prova e a certeza que você tem quando você tem essa verificação do próprio voto e verificação a posteriori. Nas 3 eleições que você acompanhou, doutor Afonso, lá na Venezuela, sempre ou quase sempre bate o número de votos lá da urna físico com o número impresso, resultado da urna? Todas as vezes que participei, porque veja bem, fui 3 vezes à Venezuela, mas eu participei de várias verificações cidadãs, de confronto do físico com o eletrônico, com o digital. Então foram várias, são várias sessões. Na capital e no interior, todas as vezes, exatamente o que estava na urna física era o que estava também na digital. Como todos os partidos têm acesso às certidões de todas as urnas, é muito fácil, os partidos somam os votos de todas as atas. Vai se chegar a um resultado final e vai ser comparado com o resultado que foi apresentado na totalização pelo Conselho Nacional. É uma eleição que não admite fraude. Essa fraude seria facilmente detectada através desse procedimento.